Pode ir para o seu lugar. Queridos, permaneça de pé. Pastor Josivan vai ministrar a palavra de Deus nesse momento. Fique atento, vamos aguardar as crianças se retirarem. Antes de vir para cá, nós servíamos ao Senhor Jesus ali na Assembleia de Deus, no Recanto das Emas. E desde que nós saímos, nós ficamos com um compromisso de voltar em algum momento para ministrar a palavra. Já tínhamos agendado umas 2 vezes, mas foi necessário fazer uma reprogramação dessa agenda. Então foi agendado mais uma vez para hoje. Eu estarei me retirando agora, mas para ministrar a palavra de Deus ali, mas vocês estarão aqui ouvindo a palavra de Deus pelo Josivan, que vai ministrar agora, tá bom? Então, Pastor Josivan. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Abramos a palavra de Deus no livro dos Salmos. Salmo de número 46. Estaremos lendo 2 versículos destes Salmos, o verso 10 e o verso de número 11. Salmo de número 46, versículo 10 e o verso de número 11. É um salmo conhecido de nós todos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos todos juntamente ler o verso 10 e 11, irmãos. 1, 2, 3. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Podemos assentar. Queridos irmãos, em Cristo, o cântico do Salmo 46 é muito empolgante, exalta a majestade de Deus, enaltece o nome do Todo-Poderoso, traz conforto à alma daquele que lê com precisão o Salmo 46. O Salmo 46 foi escrito pelos filhos de Coré. Muitas pessoas imaginam que foi escrito por Davi, mas logo na epígrafe do texto percebemos que os filhos de Coré foi quem compôs o Salmo 46. Coré morreu no deserto por se rebeliar contra Moisés, arrastando a multidão de homens se revoltando contra Moisés. E Coré, juntamente com seus companheiros ali, receberam o castigo de Deus. Porém, os seus filhos permaneceram vivos. Foram postos como levitas na casa do Senhor. Porém, os filhos de Coré, meus queridos irmãos, igreja do Senhor, eles cresceram debaixo de um preconceito muito grande, por serem filhos de um rebelde. Cresceram debaixo de uma rejeição, de um menosprezo. Todos nós sabemos que o Templo de Salomão, ele foi construído em uma montanha, através de documentários, através de fotos, de informações. A gente percebe-se que este templo que Salomão construiu, para exaltar o nome do Deus vivo, foi construído em cima de uma montanha.
Para ter acesso ao templo de Salomão, era necessário subir algumas escadas, alguns degraus, até chegar ao interior do templo. A nação de Israel, quando ia oferecer o seu sacrifício ao Deus de Israel, eles eram recebidos naquele templo com louvor, com adoração, porque os levitas eram postos em cada degrau daquela escada que dava acesso ao templo, cada levita em sua extremidade. Eram postos 2 levitas em cada degrau. É por isso que existem alguns cânticos dos degraus no livro de Salmos. Existe também o cântico das peregrinações, aonde o representante de suas famílias vinham de longe para sacrificarem ao Deus de Israel. E eles iam cantando louvores ao Deus, salmodiando a Deus com o cântico das peregrinações. Existia no templo de Salomão, meus queridos irmãos, muitas portas famosas, como aquela porta chamada Formosa. Todos queriam ter acesso àquela porta, porque o fluxo de pessoas era muito grande naquela porta. E quando as pessoas entravam por aquelas portas, eram recebidas com cântico, com louvores. Por isso que está escrito no Salmo de número 100, versículo 4. Entrai pelas portas com louvores e em seus átrios com hinos. Então, era um momento de festa, de júbilo, de alegria. Todas as vezes que a nação de Israel subia ao templo de Salomão, era muita festa. Desde do caminho da sua casa, do percurso da sua casa até o templo, até a chegada do templo, eram louvores para o Deus de Israel. Só que existia uma porta, meus amados irmãos, que ninguém queria passar por ela. Uma porta na parte oriental do templo. Aquela porta ficava escondida. Ninguém queria ter acesso por a dificuldade que tinha aquela porta. E também pelas pessoas que estavam postas naquela porta, que eram os filhos de Coré. Os filhos de Coré eram desprezados no templo. Os filhos de Coré, eles eram deixados de lado no templo. Alguns historiadores falam que quando eles receberam oportunidade para salmodiarem a Deus, as pessoas saíam do templo, porque ninguém queria ver, principalmente os moseístas, não queria ver os filhos de Coré exaltando e salmodiando. Então todo mundo abandonava o templo e deixava sozinho os filhos de Coré cantando. Mas mesmo assim eles permaneceram fiéis. Mesmo assim eles ficavam na porta oriental servindo a Deus. Mesmo longe dos olhares humanos, eles estavam ali servindo a Deus com todo o seu coração, debaixo de rejeição, menosprezados, rejeitados, mas servindo a Deus. A nação de Israel passa por uma crise muito grande. A nação de Israel, meus amados irmãos, abandona a Deus. Elas viram as costas para Deus. E o termômetro espiritual de Israel começa a cair, começa a descer. Mas a nação de Judá está passando por um grande avivamento, uma reforma religiosa, através do seu rei Ezequias. O rei Ezequias, meus amados irmãos, a Bíblia diz que aos 25 anos de idade, ele começa a reinar em Israel. A primeira coisa que ele faz é destruir os altares, é destruir os altos, é destruir a serpente de bronze que Moisés construiu no deserto. Aquela serpente de bronze não era mais um objeto de recordação, já estava virando um objeto de adoração. E o rei Ezequias, meus amados irmãos, temente a Deus, ele destrói os altos e destrói a serpente de bronze chamada Neustã. Por isso, eles agradam o coração de Deus. E a Bíblia narra que o rei Ezequias, meus queridos irmãos, ele agrada a Deus mais do que todos os reinos que antecederam ele e que veio depois dele, porque os outros reinos vinham, adoravam a Deus, obedeciam a Deus, mas não destruiu os altos, não destruiu os postes ídolos, mas Ezequias fez completo. Ele reformou o templo e começa a passar, meus irmãos, um grande avivamento na terra de Judá. Só que, meus queridos, assim como Israel, Judá também começa a sofrer ameaça de uma potente nação que existia naquela época, liderada por um homem chamado Senaqueribe.
a nação da Assíria. Não é a nação da Síria, é a Assíria, cuja capital era Nínive. Judá começa a sofrer ataques psicológicos. O rei Senaqueribe manda Rabsaque para levar mensagens ao rei de Judá. Meus queridos irmãos, na época, o profeta era Isaías. Eu estou contando essa história para os irmãos saberem como nasceu o Salmo 46. Como foi composto o Salmo 46. Porque todo salmo teve o seu princípio. Todo salmo teve a sua composição. E a nação de Judá começa a sofrer o ataque do rei da Síria. Esse rei era cruel. Senaqueribe, a primeira coisa que ele fazia quando chegava em uma cidade, era humilhar o rei daquela cidade, destruía o Deus daquela cidade, queimava o Deus daquela cidade, tocava fogo no Deus daquela cidade, e zombava do Deus daquela cidade, e dizia: quem manda nesta cidade agora é a nação da Síria, e sou eu que vou mandar agora Senaqueribe. Nós sabemos que Israel foi dividido no meio, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte composto por 10 das 12 tribos de Israel. E o reino do sul composto por apenas 2 tribos. A tribo de Judá e a de Benjamim. O reino do norte, meus irmãos, abandona Deus e é sitiado por Senaqueribe. Senaqueribe humilha o reino do norte, toma Samaria, toma todas as 10 tribos e leva cativo para a Síria. E começa a zombar de Deus. Mas por que Deus permite de acontecer com Israel? Porque as 10 tribos abandonam Deus, viram as costas para Deus. A Bíblia faz questão em dizer que Senaqueribe conseguiu vencer as 10 tribos porque abandonaram a Deus. Mas em contrapartida, Judá estava sendo liderada pelo homem chamado Ezequias, homem fiel, justo e temente a Deus. Judá estava vivendo um grande avivamento, meus irmãos, espiritual. O profeta Isaías exaltava e magnificava o Deus de Israel, nos tempos do rei Ezequias. Mas agora, nem tudo é flor, nem tudo é mar de rosa. Agora Judá sofre ataques. O rei Senaqueribe manda carta dizendo: aonde está o teu Deus? Quem vai poder livrar vocês das minhas mãos? Quem vai poder defender vocês agora? Não dê ouvido ao seu rei Ezequias, porque os deuses das outras nações não puderam conter a minha ira, não puderam me parar, muito menos o Deus de vocês. Quem é o Deus de vocês? Então ele começa a contra-atacar o Deus de Israel. Ele começa, meus queridos irmãos, aleluia, a zombar do Deus de Israel. Ele começa a enviar mensagens de ataques a Ezequias. O ambiente externo de Israel, de Judá, estava preparado mais de 185 mil soldados, prontos para invadir a cidade, prontos para atacar a cidade. Eles já conseguiram destruir 2 cidades fortes de Judá. Uma era Laques. Então desde Laques eles vinham destruindo, ia chegando até Judá, e a notícia vinha chegando até Ezequias. E eles zombando do Deus de Israel. Meus queridos irmãos, o ambiente externo estava preparado. O rei estava preparado com 185 mil soldados para destruir a nação de Judá. Ele começa a trazer ironicamente uma mensagem dizendo assim: ó rei Ezequias, eu lhe dou 2.000 cavalos se você me der 2.000 homens. Isso é uma frase irônica. Era menosprezando do exército de Judá, dizendo: vocês não têm soldados, vocês não têm guerreiros, vocês são fracos e pequenos. Nações como o Egito não conseguiram me conter. Como é que vocês que não têm 2.000 soldados vai conseguir me conter? Eles começam a zombar e menosprezar. Mas só que, meus amados irmãos, o ambiente interno estava preparado. O ambiente interno estava equipado, não com lanças, não com espada, não com cavalo. O ambiente externo estava preparado com o joelho no chão, exaltando o nome de Deus, dizendo: socorre-nos, Senhor. O rei Ezequias convoca os sacerdotes, convoca o profeta e vão até o templo. E eles começam a exaltar a Deus. Eles começam a magnificar ao Todo-Poderoso. É dada a oportunidade aos levitas para cantar o cântico dos degraus, salmodiar o Salmo 40, o Salmo 91, e assim sucessivamente. De repente, meus queridos irmãos, as oportunidades vão se acabando, não tem mais levita para se apresentar.
E o sacerdote não vê outra solução a não ser chamar os filhos de Coré. Os filhos de Coré estão na porta oriental, no seu cantinho, menosprezados, humilhados, rejeitados, crescendo debaixo de uma rejeição. Mas não tem outra saída. Alguns historiadores começam a dizer que é mais ou menos meia-noite. E ele chama os filhos de Coré. Eles vêm até o centro do templo. Alguém quer até sair, mas não tem como sair. Alguém quer até abandonar, quer até deixar o templo, mas não tem como. O ambiente externo estava cheio de armas de guerra, de cavalos, de cavaleiros, prontos para atacar. Israel se humilha, Judá se humilha. Jerusalém está toda em volta, o templo ali. E os filhos de Corá, eles se ficam no meio do templo. Ergue a sua voz a Deus. O ambiente interno estava preparado. Eles estavam prontos para buscar a Deus. A força de Judá, a força de Ezequias, não vinha de escudo nem de espada. A força de Ezequias vinha de Deus. Eles chegam até ali e abrem a boca. Quando eles começam a abrir a boca, o Espírito de Deus sopra sobre eles. E ali nasce uma das maiores composições da Bíblia, o Salmo 46. Ele abre a sua boca e começa a salmodiar: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Repete comigo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Isaías capítulo 32, versículo 2 diz: e reinará um rei com justiça. No verso 2 está escrito: e será aquele varão um esconderijo contra o vento e um refúgio contra a tempestade. No Salmo de número 91 está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente faz o que, igreja? Não foi fraco. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente faz o que, igreja? Lá não está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo se suicidará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é dependente de remédio. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é depressivo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é desesperador nas horas de adversidade. Lá não está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é uma pessoa infiel. É uma pessoa cansada, afadigada, abatida, triste. Não, lá está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará. A crise estava exposta, mas o ambiente interno estava preparado. E eles salmodiam dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Até aqui eles estão cantando. O Espírito de Deus está salmodiando com ele: socorro bem presente na angústia. Olha quão forte é este salmo, meus irmãos. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ainda que todo mundo se revolte, ainda que tudo está desmoronando, eles continuam: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Mas o que é mais interessante é o verso 5, dizendo: Deus está no meio dela. Quem está no meio de Jerusalém não é o rei do Egito. Quem está no meio de Jerusalém não é o rei dos filisteus. Quem está no meio de Jerusalém não é o rei das nações que você destruiu, Senaqueribe. Quem está no meio de Jerusalém é o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Deus está no meio dela. A Bíblia não está dizendo que Deus está no canto, que Deus está atrás dela, que Deus está em cima do muro dela, não. Deus está onde, igreja? No meio dela. Deus está no meio dela, não será abalada. Aí tem uma profecia: Deus a ajudará ao romper da manhã. É uma profecia: Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu.
verso 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Verso de número 8. Ele chama a nação de Judá para se lembrar dos benfeitos de Deus, igreja. Dizendo: vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. O nosso Deus é o Deus que abriu o mar vermelho. O nosso Deus é o Deus que cuidou do seu povo durante 40 anos no deserto, que fez brotar água da rocha. O nosso Deus é o Deus que abriu o Rio Jordão. O nosso Deus é o Deus que destruiu nação por amor do seu povo. É o Deus que destruiu reis por amor do seu povo. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações Ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Verso 10, que foi o que nós lemos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Meus irmãos, aqui não está dizendo aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Não, o que está dizendo aqui, aquietai-vos e sabei que eu sou. Não é mais Ele que está falando. O Espírito de Deus já está tomando conta daqueles desprezados, daqueles que cresceram debaixo de rejeição, dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não era mais Ele que estava falando, era o próprio Deus que estava no meio do templo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Verso 11, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Este salmo nasceu nesta circunstância. Este salmo nasceu, foi composto, inspirado no momento de crise, no momento de guerra, no momento de angústia que o povo de Israel estava passando. É por isso que existe aquele hino da harpa. Os maiores hinos e poesia foram feitos em tribulações. Mas só que o que me chama a atenção é a palavra aquietai-vos. No original ela quer dizer: se desprenda de tudo aquilo que te afaste de Deus, que te separa de Deus, que te leva para longe de Deus. Se afasta de tudo aquilo que está distanciando você de Deus. No original esta palavra quer dizer isto: aquietai-vos, se desprenda e sabei que eu sou Deus. Quantas vezes, querida igreja, nós estamos vivendo momentos angustiantes na nossa vida, momentos catastróficos em nossa vida, momentos em que ninguém ouve o nosso clamor, em que ninguém escuta a nossa voz. Quantas vezes nós estamos em uma crise existencial, crise financeira, crise familiar, e tudo que Deus está dizendo nesta noite é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Lembro-me de quando eu me converti no estado de São Paulo, há 18 anos atrás. Eu era assim uma pessoa meio rebelde, não gostava de crente, de jeito nenhum. Lá no Maranhão, quando as irmãs do Circo de Oração se reuniam para cantar louvores durante as 4 da tarde, elas marcavam em uma casa e faziam ali o chamado culto de louvor naquela casa. E um dia elas marcaram em frente à minha casa e começaram a cantar hinos de louvores. E daqui a pouco o Espírito Santo desce em cada uma que está ali, e elas começam a falar em línguas estranhas, e começa aquele barulho naquela casa. E eu pego a minha baladeira, e o estilingue aqui para vocês, e dou na porta, tá, e grito: cala a boca, vou caçar o que fazer. No estado do Maranhão, pelo menos na minha cidade, respondo pela minha cidade, ainda hoje tem esse costume, São Pedro da Água Branca. 2 pessoas saem na rua evangelizando. De 2 em 2, saem na rua evangelizando com a Bíblia debaixo do braço. Quando elas chegavam na minha casa, eu saía com o facão na mão, dizendo aqui: diabo de crente não entra na minha casa. Deus me leva para São Paulo, para me correr atrás do meu sonho. Lá eu me tornei um jogador profissional de futebol. Depois eu me converto e volto novamente para o Maranhão. Abandono tudo, minha carreira, e volto para o Maranhão. Chego em minha casa, minha mãe fala: eu não quero crente na minha casa. E tem mais uma coisa: não põe louvores nesse som, nem lê a Bíblia em voz alta, e nem fala naquele negócio de línguas estranhas que os crentes falam aqui dentro de casa. E eu lembro que eu pegava o meu violãozinho,
e começava a cantar na sala de casa ali. Começava a louvar a Deus. Daqui a pouco eu não aguentava mais, porque crente pentecostal é assim. Começa devagarzinho, daqui a pouco começa a gritar. Aí minha mãe começa a se incomodar e fala: meu filho, a igreja aqui pertinho, vai cantar na igreja. E eu vou para a igreja, levo o violãozinho para a igreja. Só que como eu era novo convertido, tinha aproximadamente 3 anos de crente, eu passo o tempo todo na igreja. As irmãs do centro de oração chegavam 9 horas, saía meio-dia, e eu lá do meio delas. Elas iam embora, voltavam às 5 da tarde, eu estava lá de joelho no chão, pedindo força e resistência para que a carne não dominasse mais a minha vida. E ali, meus amados irmãos, na minha rua, aonde a minha família mora até hoje, tinha 3 centros de macumba. Eu cresci vendo os homens batendo tambor lá e as mulheres dançando ali, na linguagem lá, baiando, em volta de ali um cepo que era posto no centro de macumba ali, e ali adorando ao cão, adorando o demônio, adorando a Satanás. E todas as pessoas que passavam pela chefe, que era a Dona Maria, se encurvavam perante ela e falavam assim: benção tia Maria, benção mãe Maria. E eu cresci assim, dando a benção a ela. Mas agora, quando eu retorno lá de São Paulo, crente, cheio do Espírito Santo, eu passo perto dela, ela fica perto de mim e fala: tu vai me dar bênção? Não, menino. Eu falei: não, só tem uma pessoa que me prostra, é diante do Deus de Israel. E ela fala: tu está ousado. E vai denunciar para o meu pai, para minha mãe, diz que eu não tinha mais respeito a ela. E o salão dela era perto da congregação, irmãos. E os crentes todos tinham medo do centro de macumba. E eu ia orar, e orava em voz alta. De madrugada eu tentava me conter, mas não conseguia. Daqui a pouco eu estava gritando, falando coisa estranha. E ela veio reclamar comigo: Diban, como eles me chamavam até hoje, me chamam até hoje lá: Diban, tu tem 2 opções. Meu filho, ou tu ora em voz baixa, ou eu vou fazer um trabalho de macumba para você morrer. E eu falei: eu não aceito nenhuma das 2 opções. Eu nem vou orar em voz baixa, eu quero que a senhora faça um trabalho de macumba para eu morrer. Aí, meus irmãos, quando eu volto para casa, ela manda um mensageiro dizendo: olha, Diban, Josivan, a Dona Maria disse que vai fazer um trabalho de macumba e o Exu Caveira vai te matar. Meus irmãos, isso era numa sexta-feira. Quando foi no sábado, eu vi ela colocando incenso em direção à minha casa. Ela jogava incenso assim, em direção à minha casa. E do sábado, da mesma forma. De repente, quando foi no sábado de madrugada, eu vi ela passando em frente à minha casa. E eu falei: esse negócio está sério. E eu fui para a escola dominical no domingo e falei: pastor, meu pastor na época era o Wilson Dantas. Eu falei: pastor, eu tenho uma guerra travada. Eu quero que você me dê 100 jovens. Eu quero 100 jovens. Eu era líder de mocidade. Eu peguei a mocidade com 46 jovens, nós já estávamos em 350 jovens. Jovem cheio do fogo, cheio do Espírito Santo. Nós orávamos de madrugada, nós orávamos 10 horas da manhã e orávamos 5 horas da tarde, 3 vezes ao dia. Mais de 300 jovens dentro do cenáculo, debaixo de um púlpito, uma sala imobiliada, orando ao Deus vivo. Eu quero dos 100 jovens, eu vou escolher a dedo, porque eu estou uma guerra travada. Pastor, o que foi, meu filho? A macumbeira, a chefe lá do terreiro de macumba está fazendo trabalho para me morrer e eu quero guerrear contra ela. E eu quero 100 jovens. Josué, que negócio, eu 100 jovens da escola dominical libero e o pastor está liberado, meu filho, que nós tínhamos muita confiança um no outro. Liberei aqueles 100 jovens, chegamos na congregação, eu falei: ninguém aqui vai orar em voz baixa, vamos orar em voz alta. E o que está acontecendo? Aí eu falei: nós estamos em guerra, tem um trabalho de macumba feito contra a minha pessoa, e nós estamos em guerra, nós não precisamos recuar, nós vamos orar ao Deus de Israel, para Deus derrubar este salão de macumba. Vocês estão comigo? Aí os jovens já sabiam como eu era. Aí todo mundo estamos. Aí nós começamos a orar. Daqui a pouco, o Diego, que era um dos meus melhores amigos, mais próximo de mim, ele vem marchando em direção ao púlpito e fala assim: meu filho, amanhã 2 da tarde, o salão vai pegar fogo. E eu falei: é Deus que está falando. Voltei para casa. Vocês podem ir para casa de vocês, porque Deus já falou comigo. Quando foi 2 da tarde, eu estava sentado, deitado na minha rede de maranhense, balançando para lá, balançando para cá, balançando para lá, balançando para cá. Aí veio o Diego correndo: põe a cabeça na janela aí, Diban.
Põe a cabeça, irmãos, que agonia é essa? Põe a cabeça na janela agora. Quando eu coloquei a cabeça na janela, a televisão estava lá mais ou menos umas 20 pessoas com balde na mão tentando apagar o fogo. E o salão pegando fogo, irmãos. O salão pegando fogo e a televisão lá filmando, saindo no jornal da cidade, às 2 da tarde, dizendo: o salão da rua Presidente Médici, em São Pedro da Água Branca, pega fogo. E ninguém sabe por quê, mas nós sabíamos, o Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos, estava do nosso lado. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O verso 11 me chama a atenção a pluralidade desse versículo, irmãos. Aqui não está dizendo o Senhor de exército, ou o Senhor do exército. Não, está dizendo o Senhor dos exércitos. Então quer dizer que Deus tem mais de um exército? O primeiro exército de Deus é o exército angelical. Você sabe onde foi que nasceu a guerra? Não foi no Iraque, não foi nos Estados Unidos e nem na Coreia. A guerra nasceu lá onde nasceu a paz. A guerra nasceu no céu. O anjo chamado Lúcifer se rebelou contra Deus e lutou contra os anjos do Senhor e foi derrubado por terra. O primeiro exército de Deus é o exército angelical. Quando Deus quer resolver uma situação, Ele envia anjos à terra. O segundo exército de Deus é o exército da natureza. A natureza está gemendo, está chorando. Paulo diz em Romanos que a natureza geme e sofre. Mas vai chegar uma hora que a natureza vai se manifestar. Só que quando a natureza se manifestar, a igreja não vai estar mais aqui. A igreja vai ser arrebatada e Deus vai ordenar a natureza. Então a estrela vai cair do céu, o sol vai escurecer durante o dia, mar vai secar, meus irmãos. Vai ser um caos na terra. A natureza vai se revoltar contra a humanidade que ficou no arrebatamento. O terceiro exército de Deus é o exército da igreja, que guerreia aqui na terra. E eu faço parte deste exército, o exército de Deus. Eu sempre costumo falar, eu estou trabalhando com uma mulher que ela não acredita muito em Deus. Ela fala que Deus é um ser inexistente, que Deus não existe. É da Polícia Federal, faz parte da perícia da Polícia Federal. E Deus me colocou dentro da casa dela. E peguei amizade com ela, porque Deus me deu facilidade de pegar amizade com as pessoas. E peguei amizade com ela e um dia, deixa eu te falar desse Deus que você fala que não existe. E ali, meus irmãos, dentro da linguagem da polícia, dentro da linguagem de guerra, eu começo a explicar que Deus existe. Esses dias para trás, ela falou: rapaz, sabe de uma coisa? Eu nunca pensei em Deus, mas desde aquele dia que você me falou, eu estou pensando, toda vez que eu vou dormir, eu penso em Deus. Sabe por que é que está acontecendo? É o Espírito de Deus que está cutucando em seu coração. Nós fazemos parte de um exército, do exército mais poderoso da face da terra, é a igreja, meus irmãos. Só que este exército está perdendo a identidade. Esse exército está perdendo a força. Por quê? Não porque o Deus desse exército é fraco, mas é porque esse exército, aleluia, parou de buscar a força do seu Deus. A força desse exército não vem da teologia. A força deste exército não vem da postura humana. A força deste exército vem da unção do Espírito Santo de Deus, que vem do alto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quando uma pessoa cai endemoniada na igreja, ninguém vai chamar o prefeito da cidade para expulsar. Quando a pessoa cai endemoniada no meio da rua, ninguém vai chamar o homem mais forte da cidade para expulsar. Quando a pessoa cai no meio da rua endemoniada, vai chamar o quê? Um crente, embora ele não tenha recurso financeiro, embora ele não tenha casa, mora de aluguel, embora ele não tenha carro, embora ele não tenha sandália, e nem mesmo dente na boca, mas na hora que ele fala, eu te repreendo, em nome de Jesus, o demônio obedece. Aleluia. Nós precisamos voltar, meus irmãos. Eu preciso voltar à essência deste exército. Buscar a minha munição de guerra. A munição do crente não é revólver de baixo, na cintura. A munição do crente não é faca na cintura. A munição do crente não é nas academias, como muitos crentes estão fazendo hoje, tentando ficar forte, não. A munição do crente é a unção do Espírito. É a palavra de Deus sendo pregada no meio da rua. Aleluia. Deus está nos chamando de volta para a essência do Evangelho.
Aleluia. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quem faz parte desse exército, levante a mão e glorifica a Deus. Como é bom fazer parte desse exército. Como é bom, meus irmãos, fazer parte deste exército. Deus falou assim: prega esta mensagem aqui, meu filho, hoje à noite. Eu estava lavando meu carro para vir para a igreja. O pastor Tiago ligou para mim 2 da tarde, falou: Josimar, você vai pregar hoje. Eu falei: como é que é, pastor? Você vai pregar hoje? Eu falei: tá bom, pastor, vou pregar. E eu estava lavando ali meu carro, porque eu fui pastor de 10 igrejas, mas nunca preparei um sermão para pregar, irmãos. Nunca preparei um sermão para pregar. E lavando meu carro, falei: Deus, o que o Senhor quer que eu pregue? De repente, meu vizinho passa lá e fala assim: Josimar, vamos ali resolver uma parada agora. Eu falei: o que é, moço? Vamos resolver uma parada. Eu acabei de dar um tiro num cara. E eu: conversa essa, moço? Vamos lá ver se nós achamos ali na cápsula do revólver. Eu falei: rapaz. E eu vi que ele estava assim meio tomado. Aí eu vou mais ele, meu parceiro, amiga, policial. Cheguei até no portão, nós procurando ali. E ele falando: tá vendo? Mostrou o revólver. Isso aqui que dá força, homem. Se não fosse isso aqui, eu tinha morrido. Eu falei: tu está enganado. Eu tenho uma munição mais poderosa do que essa daí. E ele falou: que conversa é essa? Tu tem revólver também? Eu falei: não, eu tenho o poder da palavra de Deus na minha vida. Agora você está numa situação difícil, porque esses caras vão te denunciar. Eles certamente colocaram ali a placa do seu carro em alguma coisa, tiraram alguma foto. Você vai estar em perigo. Por quê? Porque essa munição aí não resolve nada para o homem. Agora a munição do Espírito resolve. E Deus falou: filho, pega esta mensagem. Porque tem muitos crentes, irmãos, nesta onda que está surgindo aí, dizendo: eu vou comprar um revólver, vou comprar uma arma. Morei com o pastor Francisco durante 4 anos. E quando ele começava a me contar as histórias daqueles pastores, a história de um pastor chamado João Jonas, no estado do Maranhão. Quem já ouviu falar dele, pastor João Jonas? Foi um grande missionário no estado do Maranhão. Um fazendeiro se levantou para matar ele, mandou 2 pistoleiros. Quando os 2 pistoleiros chegaram lá para matar ele, aleluias, os 2 pistoleiros viram um exército atrás dele. E disseram: quem são essas pessoas que estão atrás de você? E ele falou: não tem ninguém atrás de mim, mas eu estou vendo uma multidão. E ele entendeu na mesma hora: é o exército de Deus que está comigo nesse momento. A igreja precisa viver isso nesta noite. Eu quero falar para você nesta noite, com toda a certeza que eu creio em Deus, com toda a certeza que eu tenho na minha vida que Deus existe, que aqui neste bairro, irmão, de Taguatinga, na QNJ38, existe potestades malignas, existe demônios malignos aqui rodeando, para que esta igreja não vá para frente. Mas eu profetizo nesta noite, em nome de Jesus, que o Senhor dos exércitos está conosco. Deus irá nos usar neste bairro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Por fim, depois que aquela macumbeira morreu, 10 dias depois do acontecimento, o vice dela, um jovem de 17 anos de idade, disse: ele matou a minha mãe, agora eu vou matar ele em praça pública. Eu estava no cenáculo orando com o jovem. De repente, sai uma mulher. Entra uma mulher gritando o meu nome. Quem é Josivan aqui? Quem é Josivan? Eu falei: sou eu, moço. O que está acontecendo? Tem um rapaz no meio da praça, gritando o teu nome no meio da praça. Vai lá. E eu falei: meu Deus, o que é isso? Gritando meu nome. Na mesma hora o Espírito Santo falou: vai preparado, que é demônio. Quando eu cheguei no meio da praça, irmãos, o pastor da Universal estava lá, que é meu amigo, com a cara toda quebrada de tanto apanhar. Estava aquela multidão, todo mundo gritando: meu Deus, o que é isso? E eu era conhecido na cidade, como eu sou até hoje, na época eu jogava bola lá, e as pessoas tinham meu jogo na televisão, e eu era conhecido, era famoso na cidade. E de repente eu chego, todo mundo grita: lá vem ele. E ele estava gritando meu nome. Irmãos, quando as pessoas abrem assim para me passar, foi questão de milhares de segundos, o demônio veio rapidamente e parou perto de mim e disse assim: hoje eu te mato, porque você destruiu o templo da minha serva, e minha serva já está conosco, e hoje você vai morrer. E eu olhei para a cara daquele menino de 17 anos de idade, com o olho todo branco, e falei: não vou morrer coisa nenhuma, porque tenho promessa de Deus na minha vida. Mas eu te digo uma coisa, que se tu és um demônio que veio dos quintos dos infernos, tu vai voltar para lá hoje. E começou, meus irmãos, aquele demônio vinha querendo me bater, mas parece que tinha algo segurando ele.
Aleluias. De repente eu senti a unção de Deus vindo sobre mim. O Senhor dos Exércitos desceu até ele e disse assim: você não está sozinho, meu filho. E eu, meus irmãos, ali comecei a lutar com aquele demônio, orando em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, expulsando em nome de Jesus. Até que o demônio saiu daquele jovem de 17 anos de idade, por nome de Kelvin. O demônio sai dele, ele se levanta e eu pergunto: tu quer aceitar Jesus como teu único e suficiente salvador da sua vida? E ele falou assim: eu quero me tornar igual a você, mas eu não consigo. O inimigo Satanás mandou eu vir aqui te desafiar, porque os demônios dessa cidade tudo está revoltado contra vocês agora. Meus irmãos, no mês de maio, lá de São Pedro Água Branca, em 2007, no mês de maio de 2007, morreu 46 pessoas apenas no mês de maio, 13 morreu de suicídio. Mas no mês de maio nós ganhamos mais de 400 almas para Jesus. Nós precisamos voltar a ter essa munição do Espírito Santo, para nós voltar a enfrentar aquilo que Paulo disse: a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra os principados, as potestades. A luta da igreja é contra Satanás e seus demônios. Muitos de nós estamos brincando na igreja, brincando de ter cargo, brincando de ter alguma coisa, brincando de se aparecer na igreja. Eu falei para Deus: meu Deus, eu depois de 10 anos de pastor, 12 anos de pastor, falei: meu Deus, deixa eu falar uma coisa para o Senhor. Deixa eu me retirar por um momento. Eu quero te servir, Deus. Aleluia, eu quero te servir com alegria. Mas eu não quero mais cargo na igreja. Deus sabe da sinceridade do meu coração. Eu quero te buscar, ganhar almas, fazer alguma coisa para o teu reino, fora dos olhares humanos, Deus. Porque às vezes, irmão, no meio da igreja tem muita hipocrisia. No meio da igreja tem muitas falsidades. No meio da igreja tem muitas lutas de um partido contra outro partido, do A contra o B, mas as pessoas estão atirando no alvo errado, brigando no alvo errado, irmão contra irmão, irmão contra pastor, sendo que na verdade o nosso alvo é Satanás e seus demônios, o nosso alvo é as almas. Aleluia, precisamos se equipar das armas do Espírito Santo, das armaduras do Espírito Santo, para vencer as forças malignas. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus está contando, porque Deus não precisa de ninguém, de pessoas que se habilitam a buscar as munições necessárias para esta guerra. As munições necessárias estão em Efésios capítulo 6. A espada do Espírito, o escudo da fé. Aleluia, a espada do Espírito, o escudo da fé. Meus irmãos, nós precisamos ter essas munições para enfrentar o mundo lá fora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus conta com você nesta última hora. Deus quer encher você, seja você quem for. Talvez está desprezado como os filhos de Coré, está escanteado como os filhos de Coré. Talvez você não se sente um nada como os filhos de Coré, mas continua no seu poste, porque vai chegar uma hora que o Espírito de Deus vai te encher para a última hora ganhar almas para o seu reino na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Fica de pé, igreja. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Inclina a sua cabeça. Nesta noite eu não preguei para soldados covardes. Nesta noite eu preguei para uma igreja corajosa, uma igreja que está disposta a continuar se equipando para a batalha espiritual. Aqui nesta igreja tem homens e mulheres de Deus, tem profetas e profetisa. Aqui nesta igreja tem vasos na mão do Senhor. Eu falo isso com toda certeza no meu coração. Aqui nesta igreja tem pessoas que está sendo usada e que vai ser usada por Deus na última hora. Aqui nesta igreja, meus amados irmãos, tem pessoas que estão no anonimato, mas Deus está te vendo. Deus está te olhando, olhando você nas caladas da noite, olhando você no seu trabalho, olhando você andando no seu carro, chorando, dizendo: cadê minha hora, Senhor? A sua hora vai chegar. Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer para você: ó soldado, se prepara, a sua hora vai chegar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque o Senhor dos Exércitos está de olho em você. Deus está vendo as suas necessidades, Deus está vendo a sua luta, Deus está vendo os seus rumores. Então Deus fala para você nesta noite: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Pega na mão do seu irmão nesta hora, por favor. Pega na mão do seu irmão. Se você puder,
Se você não puder, eu não vou ficar com raiva de você, mas se você puder, levante a mão dele. Ó Deus, aqui está este exército, ó Pai. Este homem era um alcoólatra. Este homem, meu Deus, estava jogado no mar do esquecimento da sociedade. O Senhor foi atrás dele e trouxe ele para a igreja. O Senhor alistou ele para um grande exército. Esta mulher, meu Deus, era de índole duvidosa. Pai, quanto sofrimento esta mulher teve. E o Senhor teve misericórdia dela. Alistou ela a fazer parte de um grande exército. Esta pessoa que está me ouvindo nesta noite, ó Pai, está enfrentando um grande conflito na sua casa, no seu lar, na sua família, no seu trabalho. Mas agora ele vai enfrentar, meu Deus, como um soldado de guerra. Meu Deus, nós temos plena convicção, meu Pai, que a munição do Teu Espírito está sobre esta igreja nesta noite. A unção do Teu Espírito está sobre este lugar nesta noite. A unção do Teu Espírito está sobre esta igreja nesta noite. Ó Pai amado, aonde há um soldado agora? Aonde há um soldado? Ó Deus amado, que foi chamado para a guerra, enche agora, enche agora, enche agora, enche da munição, munição agora. Ah Deus, em nome de Jesus. Já tem gente sentindo nesta noite, já tem gente sentindo nesta noite a munição do Espírito, a unção do Espírito, a unção do Espírito, a unção que quebra jugo, a unção que quebra jugo agora, em nome de Jesus Cristo. Oremando como a chorejas, ui palabacho que famarras chorejas. Oh, aleluia. Deixa Deus te usar agora, ó soldado, ó soldada. Deixa Deus te usar agora. Deus te chamou para a guerra, e essa peleja não terei voz que pelejar. Esta peleja é minha, diz o Senhor.